Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui na nossa transmissão do nosso encontro de blogueiros, né? Esse é o 5º encontro de blogueiros, de ativistas das redes sociais, das mídias sociais aqui no Ceará. Está sendo realizado aí como parte de uma programação construída pelo Barão de Itararé, né? O Instituto Barão de Itararé, aí que realiza aí os encontros nacionais de blogueiros, né, de ativistas digitais, sempre ao longo da história. E esse é o 5º encontro que nós estamos fazendo aqui em Fortaleza, né? Em outros estados não chegamos a ter essa quantidade de encontros, né? Realmente o Ceará tem esse pioneirismo aí graças ao trabalho que é feito pelos blogueiros, especialmente aí o pessoal da mídia livre, né? E você está assistindo essa transmissão através desses canais como o blog da Dilma, entre outros, que a mídia livre leva adiante. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso encontro e também pela sua audiência, né, por estar assistindo aí o nosso programa, a nossa transmissão desse encontro que nessa mesa de hoje, que vai acontecer aqui na Casa Vermelha, aí graças aí a gentileza, né, a parceria do nosso companheiro Guilherme Sampaio, vereador de Fortaleza. Nós estamos aí fazendo então o 5º encontro de blogueiros do Ceará, né? Nós vamos dar início com a nossa mesa que tem o Uriban Xavier, né, que está aqui à minha direita. O Uriban é professor de Ciências Sociais da UFC, né, sociólogo. Também temos aí a companheira Marti Silva, que é advogada e também faz parte do coletivo dos Juristas pela Democracia. E temos também o nosso companheiro Souza Júnior, ele é publicitário da rádio Atitude Popular e do Movimento Democracia Participativa. Eu sou Rafael Tomiyama, também participo da mídia livre e dos movimentos aí da comunicação, sou jornalista e participo aí das atividades também como blogueiro e como ativista digital aqui em Fortaleza. Bom, então é isso, sejam muito bem-vindos. O Barão de Itararé tem uma história, né, de há muitos anos que faz essa parte em nível nacional, né, de construção da mídia alternativa, né, de estar colocando sempre conteúdos, né, que propõem aí uma reflexão para além do que a mídia convencional faz. Tem a liderança do nosso querido Altamiro Borges. Muito obrigado aí, Altamiro, pelo seu apoio, pela sua presença, né? E todos nós da mídia livre, sob a liderança do nosso companheiro Daniel Bezerra, que tem estado sempre aí nos encontros do Barão de Itararé, que inclusive está fazendo uma campanha nacional em defesa da sua sede, né, para manutenção da sua sede. Então é muito importante que cada um de nós contribua, inclusive participe divulgando os vídeos, os materiais do Barão de Itararé, para a gente estar sempre aí dando maior alcance às nossas publicações. Essa mesa, como eu falei, que é formada pelo Uriban Xavier, a Marti Silva e o Souza Júnior, que estão aqui de manhã, aqui na Casa Vermelha. Essa mesa tem como tema a questão da liberdade de expressão e o fascismo, né? É uma reflexão sobre a conjuntura que nós estamos vivendo no nosso país. E eu vou pedir, então, para cada um dos participantes da mesa, que vão ter aí em torno de 20 a 25 minutos, que eles possam, cada um, falar um pouco sobre qual a sua compreensão sobre a questão, dentro da conjuntura que nós estamos vendo no nosso país, a questão da ofensiva, né, da extrema-direita, né, que tem contornos aí nazifascistas, e a questão da liberdade de expressão, já que a gente está tratando da questão da comunicação, né, das mídias, da produção de uma mídia efetivamente, de uma comunicação efetivamente popular, né? Então, nós vamos começar aqui essa mesa pela manhã, passando a palavra inicialmente para o nosso companheiro Uriban Xavier, né? Como eu já tinha dito, o Uriban é professor de Ciências Sociais da UFC, né? E vai aí também falar sobre esse tema. Bom dia a todos e a todas, né? Eu queria primeiro agradecer o convite para estar aqui nessa manhã debatendo esse tema que é tão importante nesse momento de uma conjuntura política muito sombria, em que as forças políticas comprometidas com a distribuição de renda,
com a liberdade, com a luta contra a opressão, a subalternização, se encontra no momento de refluxo, e esse momento de refluxo é uma oportunidade muito grande para a gente aguçar o pensamento crítico, se desfazer de algumas ideias e produzir novas ideias como alternativas a um momento político que nós estamos vivendo. Falar de liberdade de expressão, o ponto principal é a liberdade. Na modernidade, o primeiro autor que trabalhou profundamente a questão da liberdade foi o Hobbes. O Hobbes dizia o seguinte: o homem nasce livre, mas disponibilizar da liberdade total ou da igualdade total, ela faz com que as regras de convivência de uns com os outros leva à destruição da convivência social, leva a uma situação daquilo que ele chamou a guerra de todos contra todos. Por quê? Porque a ideia da liberdade total pressupõe que você não tem impedimento nenhum de fazer o que você quiser. Mas se todo mundo não tem impedimento de fazer o que der na telha ou na cabeça, tiver liberdade total, eu posso exatamente não respeitar o direito do outro porque minha vontade sobrepõe. Então, se eu não tiver regras de convivência, para que a minha liberdade ela possa ter limites, e esse limite é o respeito do outro, eu não posso eliminar o outro. E o que quer dizer que eu não posso eliminar o outro? Eu não posso eliminar a pessoa do outro na sua vida, no seu corpo, nos seus interesses, nas suas diferenças, não é? Então, para preservar a diferença, a pluralidade da vida, nas suas mais diversas expressões, é preciso eu ter regra de convivência, né? O Hobbes, então, vai propor aquilo que foi o fundamental do ponto de vista político da sociedade burguesa, que foi a ideia de um pacto. Para conviver na diferença e articular os vários interesses, é preciso então se fazer um pacto político que pressupõe então a normatização da vida. O pacto político era aquela ideia de que você normatiza a convivência, né? E o pacto burguês, a principal questão de normatividade da convivência de desinteresse era a garantia da propriedade privada. Portanto, já no início do pensamento moderno, já se colocava a ideia de que a liberdade total, ela pressupõe a guerra de todos contra todos. Era aquele momento em que o homem se põe diante do outro como se fosse o homem é o lobo do próprio homem. Ora, essa ideia de liberdade total, ela foi utilizada como um instrumento de uma forma dual, porque se ao mesmo tempo você tem que preservar a liberdade limitada por normas de convivência, que vem o pacto, porque essa liberdade era conhecida como liberdade negativa, ou seja, ausência de impedimento, né? Ou seja, liberdade significava aqui dizer o seguinte: você não pode fazer tudo que der na telha, porque toda vida que sua expressão de liberdade infringir o direito do outro ou agredir ao outro em qualquer dimensão da sua vida, isso se torna danoso para a sociedade. Mas é engraçado que esse modelo de liberdade limitada, que é limitada pelo direito, que eu estou chamando aqui de normatização, de regra de convivência, é o direito, né? Do ponto de vista das relações, da convivência, da produção material da existência humana, se acreditou que a resposta moderna para a convivência dos homens na produção dos bens materiais, ou seja, da organização da economia do mercado, prevaleceria aí essa ideia de liberdade total sem impedimento, que é a ideia que o Adam Smith depois vai dizer que é a liberdade do livre mercado, ou seja, para a liberdade das pessoas, você tem que ter uma regra de convivência para que elas não possam se destruir. No entanto, quando se fala das relações mercantis, aí essa liberdade ela pode ser total, como se o mercado não fosse um agente
instrumento que pudesse destruir, ou que ele não tivesse interesses que agride ao direito do outro. Por quê? Porque esse mercado passou a ser considerado como algo impessoal. Ora, a liberdade de expressão, que vai ser agregada a esse conceito de liberdade, ela parte de um outro pressuposto, que é o seguinte: você pode então ter direito sim de se expressar. Agora, na medida em que essa sua expressão ela agride o direito do outro, né, essa liberdade ela tem que ser limitada, né? O Kant, no imperativo categórico, que era o imperativo utilizado com a fundamentação filosófica para reger a convivência entre as pessoas, ele dizia que a regra básica de convivência é você agir de tal maneira que o seu comportamento não agrida o direito do outro. Que ele dizia o seguinte: você deve fazer ao outro aquilo que você espera que ele faça com você. Aquilo que você não quer que o outro faça com você, você não pode praticar com ele. Ora, isso no mundo burguês é uma contradição que não se resolve, né? Por quê? Porque toda a vida que a liberdade de expressão ela ganha uma conotação política, ou seja, ela entra na seara do poder, isso gera conflitos. E como o controle do poder pressupõe a dominação de um sobre outro, o Maquiavel já dizia assim, que a política é o campo da força, e o que distingue a política é o desejo, né? E qual seria o desejo? É o desejo de uma minoria de dominar e de uma maioria de não ser dominada. Ora, nesse ponto aí é que se estabelece as regras de convivência. As regras de convivência que pressupõem dizer assim: como é que eu vivo num jogo político de poder que alguém quer dominar, e esse que quer dominar é sempre uma minoria e quer dominar uma maioria? O que entra em choque aí? É essa liberdade. Aí vem a pergunta: o limite dessa regra de liberdade que possa ajudar ou contribuir para uma relação em que essas diferenças de interesses possam conviver, de tal forma que essas regras do jogo ela não permita nem a inferiorização nem a subordinação de um grupo pelo outro. Isso é muito difícil dentro de uma sociedade que a base de sustentação dessa sociedade, que é a base material de reprodução da vida, ela é a propriedade privada. Porque na crítica do Marx à propriedade privada, ele diz: esse conceito de liberdade, o que ele tem de mais frágil é não compreender que no mundo moderno as pessoas foram despossuídas da sua capacidade de reproduzir os bens materiais a partir do seu trabalho. Porque o Marx dizia o seguinte: o trabalho é algo inerente à vida humana, porque o ser humano é um ser de necessidade. E ele tem que interagir com a natureza e com os outros para produzir aquilo que ele necessita. Coisas, por exemplo, que as plantas, os passarinhos não têm, né? Se o homem não intervir na natureza, um camelo, um cachorro, né, um passarinho, ele vai nascer e nunca ele precisa ter patrão, ele não precisa trabalhar, ele vai sempre encontrar na natureza tudo que ele precisa, né? Às vezes eu dizendo para o meu aluno o seguinte: o passarinho é um negócio muito bacana, porque se ninguém mexer na natureza, ele encontra um grão, uma fruta para beliscar, ele encontra água para beber, ele já nasce com aquela roupa dele ali, aquela roupa dele está sempre na moda, ele vai para todo canto e tal, não precisa de nada. A gente precisa trabalhar, que é exatamente usar a força intelectual e a força física para transformar as coisas em objetos para nosso uso. Isso é o trabalho. Marx diz que em qualquer sociedade o homem é um ser do trabalho. Na sociedade capitalista, o homem perde a sua força, o trabalho, e ele se transforma em força de trabalho. Ele já perde a liberdade aí, porque ele tem que trabalhar para o outro, né? Por exemplo, um exemplo: uma pessoa que mora lá no Bom Jardim, uma senhora que mora no Bom Jardim e é diarista, que vai trabalhar todo dia lá na Aldeota, no Meireles, ela já gasta 1h30
do tempo só para se deslocar para ir, 1h30 para voltar, mais 8 horas de trabalho, ela já dá 11 horas por dia, ela se torna força de trabalho para alguém, não é para ela. E o que aquilo ali ela faz para exatamente receber um salário ou uma diária que ela vai gastar basicamente para viver um nível de vida na sua dignidade como pessoa, porque ganhou aquilo com o seu trabalho, mas indignamente porque vai viver numa condição que ela está sempre afrontada por aqueles que abusam da concentração de renda, que pode viver uma vida muito elegante, com muita fartura, com muito dinheiro, que pode levar seus filhos para ver a Disney, que pode viajar, que pode ter plano de saúde, e o que ela vai estar ganhando ali é o básico nível da ração. Portanto, isso já gera uma desigualdade, e essa desigualdade já quebra aí esse conceito de liberdade de ser igual ao outro, não na formalidade do direito, mas na dignidade das condições de vida. Ora, quando entra também no campo do poder, aí também há outra questão da expressão de liberdade, que é a questão de como você divulga sua visão de mundo. Na modernidade, a questão da liberdade de expressão começou a ser tematizada na passagem da queda do antigo regime e a produção republicana através da Revolução Francesa. E ali a liberdade de expressão, mais do que de ser uma liberdade de expressão artística, estética, a liberdade ali era de pensamento político, era de visão de mundo, né? O que é que estava se proibindo, tentando se proibir ali? Estava se proibindo ali uma visão política do mundo que era diferente daquela do antigo regime. Onde era que essa liberdade de expressão estava se manifestando, estava gerando um incômodo para quem estava no poder, o velho poder que estava caindo? Estava nos salões, que naquele momento era a esfera pública da sociedade, que se discutia política. Estava nos jornais, que não tem hoje essa dimensão hoje tão grande, mas era o início dos folhetins, dos jornais. Lembra, naquele tempo nós não tínhamos TV nem rádio, mas ali eram os jornais que circulavam, muitas vezes feito em gráfica muito precária para a visão de hoje, mas naquela época era tecnologia de ponta, né? Mas eram pequenas gráficas que divulgavam esses jornais. Esses jornais circulavam ainda naquela época a uma pequena elite. A maioria das pessoas não tinha acesso ainda à leitura como hoje, mesmo falando da França, mas era uma elite que estudava, era uma elite significativa para a época. Mas essa era a liberdade de expressão política que se confrontava com visões de mundo, do mundo antigo que estava morrendo e um mundo novo que na época era o mundo burguês, que naquela época era o personagem revolucionário da época, que hoje é o personagem que ficou vivo. Portanto, a partir dali, a liberdade de expressão do campo de vista político era o seguinte: se pode então expressar visões de mundo, conflito político, dentro da sociedade, usando meio de comunicação, que na época era o jornal, ou então a esfera pública. Imagine que naquela época a esfera pública era esses dois instrumentos. Aliás, o Habermas disse que tem um terceiro, que era as tavernas, os bares, né, que era esse espaço público que se formulava a opinião. Hoje, quando nós discutimos a liberdade de expressão, nós estamos falando de uso de meios muito mais sofisticados. Mídias, que hoje a gente tem a crença que elas são um instrumento que pode, inclusive, quebrar com a hegemonia da TV e do rádio, mais da TV do que do rádio, e da expressão também nos jornais ainda de papel, que tem ainda uma importância muito grande, e até mesmo atualmente as mídias sociais, né,
e a possibilidade que ela dá de manipulação, de intervenção na política. Hoje se discute muito a questão dos fake news, mas mais do que discutir os fake news, é a discussão do papel desse instrumento na intervenção da formulação da vontade política. Então, o foco hoje da questão da expressão é essa. Junto a isso também, o debate ideológico, depois da Guerra do Muro de Berlim, ele ficou mais intenso. Ele ficou mais intenso porque, embora os neoliberais tenham pregado que com a queda do Muro de Berlim a gente tinha chegado ao fim da história e o fim da ideologia, nunca se debateu tanto ideologia como nesse período. E aí o que é que eles têm? Tem uma questão muito importante, que os neoliberais vão cada vez mais se distanciando da sua trajetória original, quando o pensamento liberal se fundamenta na ideia da liberdade de expressão, da liberdade política, e vão aderindo cada vez mais à ideia de um pensamento único, não é? A ideia de pensamento único é uma ideia hegeliana que se casa com a ideia de que a racionalidade burguesa é a última racionalidade em que o homem pode atingir. A partir daí, você não teria mais uma outra ideologia, você não teria mais outro papel na transformação social. Você tem mudança, mas a mudança ela se dá dentro de uma estrutura. A estrutura não se muda mais. O que é isso? Vamos imaginar o seguinte: é como se eu tivesse uma casa, eu comprei uma casa, e o seguinte, eu não posso mais construir em cima, não posso mexer nas paredes, mas eu posso pintar a casa. A mudança possível é essa. Eu posso mudar as portas, mas eu não posso mexer em nenhuma parede. Ora, isso pressupõe o seguinte: esse sistema, ele diz o seguinte: é impossível revolução. É impossível porque a revolução pressupõe mudança de estrutura. É preciso reforma. Ora, então, se apegando a esse tipo de pensamento, se tenta ter uma visão de mundo, e quem carrega essa visão de mundo passa a ser o protagonista da eliminação do outro. Portanto, a ideia de liberdade de expressão só é permitida dentro de uma visão de mão única. O que nós estamos vivendo nesse momento é a ideia de que a liberdade de expressão ela é facultada àqueles que pensam de acordo com o sistema. Dizer hoje que você é antissistêmico é uma contradição em termos, que é para dizer o seguinte: o que é ser antissistêmico? Ser antissistêmico é afirmar o sistema. Então, por exemplo, nós vimos recentemente as últimas eleições aqui no Brasil, e o Bolsonaro foi trabalhado como o quê? Com aquele candidato antissistema. E o que é o candidato antissistema? É o candidato do sistema. Tá? Isso que é interessante. Portanto, a liberdade de expressão, nesse momento, ela indica isso. É uma liberdade de expressão dentro de um pensamento único. Isso é uma contradição. E isso, se a gente acompanhar bem esse raciocínio, a gente vai entender o que é a escola sem partido. É a escola de um partido único que pressupõe o outro partido diferente. Ou seja, é uma visão, de uma certa forma, é uma liberdade de expressão que ela é uma aporia. E o que é uma aporia na filosofia? É um beco sem saída. Ele não tem saída por esse beco. Então, aí, como é que se pode enfrentar isso? Tem que enfrentar isso pela implosão, pela afirmação de dizer que a ideia de liberdade de expressão pressupõe a expressão de um pensamento único. Ela é a negação da pluralidade. Portanto, em termos, isso é o que a gente diz o seguinte na filosofia: isso é uma contradição performativa. É quando o sujeito afirma uma coisa que ele não quer afirmar. Vai muito trabalhar quando o Nietzsche tem um texto que dizia assim: não existe verdade, né? Como é que você destrói isso? Você pergunta para o Nietzsche assim: é verdade? Se ele disser, então a verdade existe, nem que seja a verdade
né? Portanto, isso é uma contradição performativa. Existe escola sem partido, é verdade? Bom, essa escola sem partido é a escola de um partido único. Bom, no campo da disputa política hoje, como é que isso se acirrou? Isso se acirrou porque os neoliberais, que desde os anos 40, na escola austríaca, se restringiram a produzir seu pensamento dentro de algumas academias, cursos de economia, e por meio de alguns institutos, depois da queda do Muro de Berlim, eles vibraram com uma coisa dizendo o seguinte: a grande coisa do pensamento neoliberal é que ele, além de ser um pensamento acadêmico, ele pode ser um ativismo. Isso começou a ser discutido principalmente na Espanha, em Salamanca, que inclusive é a origem do pensamento da escola austríaca. Se a gente for olhar, observar, é de lá que depois a escola austríaca bebe primeiramente, antes de ser formada a escola austríaca, os grandes teóricos vão se formar lá em Salamanca, e ele disse assim: olha, o neoliberalismo pode ser um ativismo. O que é que significou isso? Significou o seguinte: um processo muito intenso de formação política, por meio de vários cursos, a ideia de formar gente para ocupar as ruas, para ocupar as mídias, a ideia de ter gente em pontos-chave da formulação de opinião pública, como em jornais. Por exemplo, a Fundação Liberdade, ela vem pagando por muito tempo a formação de jornalistas que ocupam cargos importantes. Ela tem pagado articulista para produzir artigos em jornais. Por exemplo, aquele Quim, que foi o Japa lá, que foi eleito agora com a voto, por muito tempo ele escreveu na Folha de São Paulo. Aquele espaço da Folha de São Paulo não foi dado à Folha de São Paulo para ele foi comprado para ele escrever, para utilizar isso. Aqui no Ceará nós temos notícia que, por exemplo, o Fábio Campos foi fazer curso de formação política em Portugal, e bem articulado com essas ideias. Então, e a ideia de que isso é um ativismo. Eu estou com pouco tempo aqui, mas dá uma informação para vocês. Se vocês entrarem na internet, vai ter um livro, Tribos Liberais, é um livro em espanhol, de uma ativista neoliberal, que é professora lá na Espanha. Nesse livro ela conta toda essa história e faz um mapeamento de todos os institutos na América Latina, e aí você vai ver há quanto tempo esse processo ele vem se dando. Isso significa dizer o seguinte: eles começaram a descobrir que a luta por hegemonia, para a implantação de um pensamento único, que quebra essa ideia de liberdade de expressão, é um investimento de longo prazo. E tem que se eleger algumas coisas. O maior inimigo dele é o estado de bem-estar social. São as ideias de Keynes. Eles disseram o seguinte: com a queda do Muro de Berlim, as ideias do comunismo não é nosso inimigo. Nosso inimigo é Keynes. A nossa luta é do capitalismo contra o capitalismo. É entre um capitalismo perverso contra um capitalismo que quer fazer distribuição de renda. Agora, o nosso amigo ideológico é um fantasma. É o comunismo, é Marx. No Brasil, são as ideias pedagógicas de Paulo Freire, de um Florestan Fernandes. Você cria um fantasma que é um fantasma para trabalhar e confundir a grande massa. Ela pressupõe aí uma ideia de trabalhar com uma forma repetitiva que as pessoas vão colocando na cabeça, sem aquela ideia de uma reflexão. Muita gente não sabe o que é Paulo Freire, muita gente que nunca leu Marx começa a discutir e repetir frases e tal. Isso significa dizer que o movimento neoliberal é um afastamento na sua origem das ideias políticas, né? É um afastamento da democracia, né? A ideia de livre expressão para esse grupo é a expressão de um grupo só, é a eliminação do outro. Aqui no Brasil,
estou terminando, se articula com os grupos evangélicos, com a ideia de uma teologia da prosperidade. A ideia da teologia da prosperidade é importante de ser aprofundada para a gente entender muita coisa na realidade brasileira. Porque, veja bem, e fazer tipo um confronto como a leitura do Max Weber, que dizia que a ética protestante foi muito importante para a consolidação do capitalismo, porque era uma ideia de que o trabalho como vocação, sem usufruir do fruto do trabalho, você trabalha e tal, acumula riqueza, essa acumulação de riqueza permitiu um desenvolvimento. A ética da teologia da prosperidade é o seguinte: o cristão deve se afastar das práticas de solidariedade e de caridade para, numa atitude competitiva, meritrosa, produzir riqueza, e a compensação não é mais o céu, a compensação é ostentação nesse mundo. Isso é a salvação. É muito interessante porque isso exatamente vai se colocar dentro de um projeto de elite, que essa coisa é ostentação para poucos, isso já é a realização do céu na terra, e há uma atitude de não caridade para com o carente, porque ele não é merecedor, ele é um condenado, e repõe aqui umas coisas muito interessantes, que é a teoria da colonialidade do Frantz Fanon, quando ele vai exatamente tematizar sobre os condenados da terra. A teologia da prosperidade é a afirmação desses condenados da terra. E isso pressupõe, então, um casamento muito perfeito com a teoria neoliberal de pensamento único, de racionalidade única, e da ideia de que direito é privilégios, e que você, nesse mundo, ou você se transforma num indivíduo econômico, sendo um empreendedor, ou o Estado não tem mais resposta para dar a você, porque privilégio é uma aberração. É uma sociedade que pode descartar a maioria das pessoas, porque elas são um incômodo para essa sociedade. Portanto, aí já se colocou em xeque essa ideia de direito de expressão ou liberdade de expressão como a liberdade de uma pluralidade, porque a ideia agora é de acabar com essa pluralidade. Essa pluralidade, ela é dada dentro de um limite da não ruptura, mas a acomodação sistêmica. É isso, muito obrigado. Bom, muito obrigado, Uriban, muito obrigado a você que acompanhou aí também. Vocês viram aí que o professor Uriban fez toda uma contextualização, toda uma fundamentação dentro dessa discussão que nós estamos propondo aqui no debate nessa mesa, aqui do nosso 5º encontro de blogueiros e ativistas digitais do Ceará. Então, ele falou sobre a questão da liberdade, né, a questão dos limites nessa liberdade, né, a questão da desigualdade, né, como isso implica também na questão da liberdade, e a questão política, a questão do poder, né, estudo para contextualizar, né, como é que essa liberdade de expressão, né, a partir dessas raízes teóricas, ela vai chegar aí na contemporaneidade, como é que ela vai chegar no momento atual, né, nessa confrontação dos ideais liberais com a realidade concreta aí que nós estamos vivendo no nosso povo. Existe, de fato, nós temos colocado aqui sempre nessa discussão, aqui mesmo na Casa Vermelha, a gente tem sempre tratado muito desse avanço do pensamento liberal, né? De como, inclusive, há um investimento dos próprios capitalistas, né? Nos movimentos, até aqui mesmo na Faculdade de Economia, né? Em vários cursos, né, tem essa coisa do pensamento, no meio estudantil, o chamado Movimento dos Estudantes pela Liberdade, né? Tudo isso são parte dessa construção desse movimento, desse pensamento liberal, né? E isso colocado hoje num contexto, né, do enfrentamento, da discussão do pensamento único e da própria questão política que voga aí a questão do fascismo, dos grupos neofascistas também que
né, que crescem aí nesse ambiente. Para falar um pouco mais sobre isso, nós então convidamos aqui a nossa companheira advogada, Marti Silva, que também faz parte aqui da Mídia Livre, né, que está sempre participando aqui das lives e tudo. E eu vou convidar então a doutora Marti para fazer também a sua exposição nessa nossa mesa aqui do Encontro de Blogueiros. Sigam com a gente aqui, acompanhem aí. Seja bem-vinda, doutora Marti, vamos lá. Bom dia a todas e a todos, e a esse encontro de blogueiros e ativistas das mídias sociais. E eu vou assim, me inspirar muito nessa brilhante exposição do professor Uriban, que tratando da liberdade, a partir da concepção, da construção, da modernidade, e assim a gente pegando como base os elementos trazidos pela Revolução Francesa e pela Constituição fundamental da sociedade capitalista, mas trazendo um pouco aqui para a nossa história latino-americana e do Brasil. Nós temos uma história, uma construção de nação, e é importante a gente fazer essa reflexão enquanto nação e de continente latino-americano, que difere completamente das origens da modernidade constituída a partir do referencial da Revolução Francesa, que é uma revolução burguesa. Portanto, a consolidação de uma nova forma de produção e de uma nova classe, né, de poder. Quais são as referências que nós podemos ter, que eu acho que também nos trazem luzes para analisar essa conjuntura atual? A partir também de se colocar aí como elemento que tem trazido muito hoje para o debate, de uma possível fascização do país. A palavra fascista, né, neofascista, protofascista, tem sido muito colocado, principalmente no campo que politicamente sofreu as derrotas, para referenciar essa implantação de um pensamento único e desse Estado totalitarismo. Evidentemente que nós vamos ter elementos que podemos também remeter à Itália dos anos 30, à Alemanha dos anos 20 e 30, mas vamos tratar da nossa peculiaridade, porque qual é a primeira delas? A colonização. A forma como se deu a implantação do capitalismo num continente inteiro. E eu acho muito válido o pensamento do Florestan Fernandes, como ele disse que a gente não pode transpor para o Brasil, assim como nós não podemos transpor a Revolução Francesa para a constituição do capitalismo no Brasil, nós também não podemos transpor o fascismo da Itália dos anos 20 e 30 para agora, embora haja elementos comuns, né, de referência gerais. E o que é que nós podemos pensar que, depois da gente ter transposto décadas de uma Constituição democrática, a partir da Constituição de 1988, uma Constituição que, nos seus elementos jurídicos, traz inovações de direitos interessantíssimos para os brasileiros, avançados, inclusive, para as grandes sociedades, né, que convivem com a ideia da defesa do pensamento plural, da liberdade de expressão, da garantia dos direitos individuais e coletivos. Então, do ponto de vista jurídico, nós conseguimos colocar na Constituição Federal de 1988 garantias interessantíssimas. A ideia da liberdade, a ideia da igualdade, a ideia da pluralidade, tudo isso está colocado ali no artigo 5º, com uma riqueza, uma profusão de ideias maravilhosas. E não apenas isso, a supremacia dos direitos humanos e um elemento fundamental que, para a teoria crítica do direito e para uma perspectiva de civilização em que haja a liberdade e, ao mesmo tempo, haja a proteção dessas liberdades, a dignidade da pessoa. A dignidade da pessoa seria o nosso valor jurídico, vamos dizer assim, mais importante nesse contexto jurídico, político, mas que não teve sustentação ao menor sopro da disputa política. Qual foi o menor sopro? Essa construção que nós dizemos assim, é o menor sopro porque a conjuntura ela parece ter sido construída num momento único, mas não, ela vem
Quer dizer, essa disputa de pensamento, essa disputa de posição, de visão de mundo, ela faz parte da história da humanidade, né? Essa disputa, que pensamento quer se constituir como hegemônico, como majoritário. A ideia da pluralidade, talvez ela tenha a intenção de fazer essa mediação e de apostar numa conciliação, vamos dizer assim, dos interesses, dos pensamentos diversos. Mas o que nós passamos no Brasil hoje é um verdadeiro revés que vem com a força, primeiro, do neoliberalismo, que pegou o Brasil e a América Latina no momento de ascensão da regulação dos direitos sociais. A nossa grande contradição da contemporaneidade é essa, porque no Brasil e na América Latina nós nunca tivemos a construção do estado de bem-estar social. Nós passamos por várias ditaduras, um capitalismo dependente, advindo do colonialismo, uma sociedade pautada, na grande maioria da sua existência, no trabalho escravo. Então, esses elementos, eles nos constituíram de modo a impedir, durante muito tempo, o acesso às condições materiais de existência com a mínima dignidade possível para a classe trabalhadora. Então, o estado de bem-estar social, ele apenas nos deu sopros leves, sobretudo durante os períodos democráticos. E os períodos democráticos recentes, depois da democratização, pós-ditadura militar e pós esse contrato social que foi feito no Brasil com a Constituição de 1988. Pois bem, a grande contradição, e ela é uma contradição, digamos, perversa para a maioria das pessoas, é que na hora que se constrói direitos, que se afirmam, que se consagram direitos sociais, garantias individuais e coletivas importantes, o mundo inteiro passa pelo revés do neoliberalismo. Então, e essa disputa por hegemonia entre a construção de um país democrático, pautado nas liberdades, né? Porque a ideia de liberdade, não há uma liberdade. O que nós podemos pensar? Nas liberdades, porque a referência aí está na possibilidade da diversidade, da pluralidade. Então, o que é que tem acontecido? Essas liberdades, elas foram sendo desconstituídas paulatinamente por elementos ideológicos, embora pautados, e aí, Uriban, acho que você nos dá uma lição muito boa quando a afirmação de um determinado fato, ela muitas vezes quer negar o fato. Então, quando se diz que a política não que precisa negar a política, por exemplo, que não precisamos constituir ideologias, as ideologias são nefastas, a política é ruim. Então, isso na política brasileira tem sido a prática, não apenas recente, mas de muito tempo, essa ideia de que a política é ruim, que político não presta, a criminalização da política, a criminalização das liberdades, a criminalização dos movimentos sociais. Quer dizer, você parte de uma ideia abstrata de que a política precisa ser negada, que ela é um ambiente ruim, que ela é um espectro ruim. Você atribui isso a um comportamento, vamos dizer assim, pautado na moralidade e, sobretudo, na propriedade, que é a corrupção, para se chegar depois a um elemento de dominação de um pensamento único. Ora, a política é ruim, o sistema, mas de que sistema estamos falando? De que sistema estamos falando? Não estamos falando do sistema capitalista, nós estamos falando, eu estou falando assim, quando esse pensamento autoritário, que hoje nós podemos dizer que tem elementos de fascismo, ele coloca a propaganda, ou ele faz a antipropaganda daquilo que ele quer afirmar. A propaganda contra o sistema, ele quer afirmar o sistema. A propaganda contra as ideologias, ele está afirmando, exercendo e dominando a partir de ideologias. A negação, por exemplo, que isso nos atinge profundamente, a negação, por exemplo, da liberdade ou da possibilidade de fazer reflexões sobre os gêneros. Na verdade, é a afirmação da supremacia e da dominação de um gênero sobre o outro.
e da heteronormatividade também, porque na contemporaneidade, nas questões de gênero, sobressaiu-se também a questão da diversidade sexual. Então, as várias formas de se atingir isso, primeiro no campo fértil, onde os direitos, muitas vezes, eles são apenas formais, a nossa igualdade de direito ela é formal, as nossas liberdades individuais, as garantias sociais, os direitos fundamentais, muitas vezes ficam só na formalidade do papel. Então, esse ambiente de pseudos garantias jurídicas e de direitos fragilizados é um ambiente muito propício para que se implante, né, o autoritarismo. E aí temos outros elementos também. A baixa densidade, vamos dizer assim, a difícil aplicação de uma ideia de educação pautada na liberdade, pautada na pluralidade, pautada na construção de uma ideia de sociedade democrática. Qual é a contradição que nós temos aí? Nós temos toda uma legislação do Sistema Nacional de Educação que defende a liberdade da educação, que defende a liberdade de ensinar, de aprender, o respeito à diversidade, à pluralidade. E, na verdade, isso se fragilizou, isso foi facilmente detonado, vamos dizer assim, pela ideia da escola sem partido. O que é que a escola sem partido ela prega? Ela prega a negação e a desconstituição de todas as garantias que estão postas na lei, na LDB, por exemplo. A referência ao Paulo Freire não é por acaso. Aquela ideia de educação inclusiva, de uma educação de construção do sujeito, ela passa a ser negada naquela figura, o Paulo Freire. A ideia de uma sociedade democrática com garantias para a classe trabalhadora, garantias mínimas, diga-se de passagem, inclusive que se pauta numa ideia de conciliação de classe, ela passa a ser assombrada com o anticomunismo. Então, tudo agora é comunismo, né? Tudo agora é partidário, tudo agora é ideologia de gênero, quando, na verdade, o que está por trás dessas formulações todas é a construção de um pensamento totalitário e que nós podemos dizer que ele tem elementos fascistas, primeiro, porque ele prega ideias políticas que, de certa forma, elas autorizam sujeitos fora dos esquemas dos aparelhos repressivos de agir repressivamente. Quando uma pessoa entra na sala onde está acontecendo uma palestra, numa sala de aula, filma, agride o professor, a professora, ou toma atitudes agressivas em ambientes públicos porque a pessoa está vestida de uma forma, porque é travesti, porque está de vermelho. Então, assim, há uma condução de um pensamento que autoriza segmentos aparentemente desorganizados da sociedade a agir repressivamente, independente de ser componente das forças repressivas do Estado. Então, nós vislumbramos essa realidade aqui no Brasil. E uma dominação do pensamento que ele é feito, e já que nós estamos aqui num evento que trata de mídia, que foi muito construído por uma propaganda deliberadamente feita pelos meios de comunicação, a serviço, claro, do sistema capitalista, a serviço de interesses de classe, e uma construção cotidiana, diária, em vários aspectos, não apenas nos telejornais. Talvez os telejornais sejam os elementos aparentemente importantes dessa construção ideológica que se passou recentemente no Brasil, formas de disseminação das ideias, dos comportamentos, enfim. Nós podemos dizer assim que até da música, né? Porque eu suspeito, e há quem concorde comigo, que a disseminação de uma música de baixa densidade criativa e transcendental tem contribuído também, quer dizer, o campo da cultura também foi
contaminado pela disputa ideológica de construção de um pensamento hegemônico de caráter antidemocrático, que nega as garantias jurídicas, econômicas e sociais da grande maioria da população e nega também as conquistas trazidas pela contemporaneidade, como as conquistas das liberdades sexuais, as conquistas dos direitos das mulheres, as conquistas e os reconhecimentos das questões raciais. Então, nesse caldeirão todo que nós estamos mergulhados e podemos, a partir daí, refletir que precisamos reconhecer que é necessário fazer, sim, a disputa de construção ideológica de uma visão de mundo, de uma visão de sociedade e de uma visão de sistema. Eu acho que a grande encruzilhada que essa conjuntura brasileira tem nos colocado e que, lamentavelmente, não é apenas no Brasil, esse retrocesso político tem acontecido no mundo todo e, recentemente, até a Espanha também tem passado por esse processo, recentemente nas últimas eleições, e na América Latina, na Argentina, no Equador, enfim, um processo de escala mundial, e leva a sociedade, pelo menos leva setores da sociedade que tem uma visão de mundo, de defesa da democracia de uma forma radical, de defesa da possibilidade das liberdades existirem e numa perspectiva do controle, como você fala, mas não é o controle repressivo, mas o controle na perspectiva de preservação da liberdade do outro e, portanto, numa perspectiva civilizatória, nós podemos dizer assim, mas sem perder de vista que o contexto que traça tudo isso é a disputa de classe social, ou seja, é a velha e boa luta de classe, certo? Então, no espectro da política, só uma ideia anticapitalista, só uma ideia em defesa da classe trabalhadora, dos seus interesses, da construção da sua liberdade enquanto elemento da construção de riquezas, né, e enfim, do trabalho mesmo, é capaz de suplantar essas ameaças que, historicamente, nós sempre temos presenciados, né, na contemporaneidade ou em outros momentos históricos. Eu não quero dizer com isso que a história dá voltas, mas essa disputa, eu acho que a grande mediação aí é a gente compreender que o centro da disputa é entre classes sociais, é entre visão de mundo, e essa visão de mundo está a partir de uma defesa do capital ou da classe trabalhadora ou do trabalho. É isso. Muito bem. Muito obrigado, então, aí, doutora Marti, pela contribuição. A Marti fez aqui continuando aqui o nosso debate do 5º Encontro de Blogueiros do Ceará. Você que está assistindo a nossa transmissão a partir daí, de agora, seja muito bem-vindo. Só para contextualizar aqui, nós estamos fazendo a nossa mesa pela manhã com o Uriban Xavier, que é professor de Ciências Sociais da UFC, com a doutora Marti Silva, que é advogada do Coletivo dos Juristas pela Democracia, e com o Souza Júnior, que é publicitário e da Rádio Atitude Popular e do Movimento Democracia Participativa. Eu sou Rafael Tomiyama e estou encarregado de coordenar aqui essa mesa, né? A Marti acabou de falar sobre esse significado de um processo de fascistização, né? Possivelmente está colocado. Ela iniciou falando sobre compreender a especificidade brasileira, né? Não transpor modelos necessariamente, mas os modelos ajudam nessa reflexão. A própria questão da Constituição Federal, né? No que tange a questão da liberdade, também da dignidade humana, né? E desse momento político, né? De retrocessos, né? Nos direitos. Ela falou também sobre a questão posso dizer assim, da demagogia, né? Da manipulação, um discurso justificador das opressões, né? É um discurso que quer se travestir de como se fosse uma coisa a favor da igualdade, né? de um certo ganhos por méritos, né? Mas que, na verdade, ele é um discurso que coloca os oprimidos em desvantagem, né?
E isso num contexto de fragilidade democrática e do advento do autoritarismo, né? E de que alguns sinais desse fascismo estariam presentes na realidade brasileira, né? Como sinais autoritários, como ação de grupos paraestatais, né? Ou ações paraestatais, né? de violência, né? De agressões, e a própria questão da manipulação, né? A questão ideológica, cultural, reproduzindo valores e antivalores, né? Tudo isso num contexto em que a questão é importante, a questão da luta de classes, né? Que retomando aí o raciocínio que o Uriban tinha colocado inicialmente, que é a questão da propriedade privada ou da apropriação privada das riquezas, né? Então, esse é um debate aí que nós estamos acompanhando, muito qualificado, né? Eu queria agradecer a contribuição dos dois palestrantes até aqui, e antes da gente abrir também para se alguém do público, eu já vou antecipando aí, se alguém quiser já ir formulando alguma ideia, né, para uma intervenção rápida, a gente também vai poder, ao final aqui da mesa, abrir aí para alguma participação de quem esteja aí no plenário acompanhando aqui o nosso debate. Então, refletindo um pouco sobre tudo isso, né, que aqui, nessa manhã do nosso encontro de blogueiros e ativistas digitais, aqui do Barão de Tararé, da Mídia Livre, eu vou convidar aqui o nosso companheiro Souza Júnior, também para contribuir com a reflexão dele sobre a questão das liberdades, da liberdade de expressão. O Souza Júnior, inclusive, é publicitário, né, já faz tempo, né, Souza, que está nessa lida aí da rádio, no caso da web rádio, Atitude Popular, e também faz parte do movimento Democracia Participativa. Então, foi aqui mais um convidado nosso aqui do MDP. Seja bem-vindo, Souza, e vamos aí com as suas reflexões sobre esse tema. Bem, bom dia. Primeiro quero agradecer essa oportunidade, não só de expor um pouco da nossa experiência no campo da comunicação popular, mas também aprender um pouco com o que está sendo tratado aqui nesse debate sobre este importante tema, que é a liberdade de expressão e fascismo. Do ponto de vista teórico, eu me sinto contemplado pela brilhante exposição tanto do professor Uriban como da Marti, né, sobre a conjuntura, as questões históricas relacionadas com essa questão da liberdade de expressão e, particularmente, do fascismo. E eu quero aproveitar a minha intervenção para expor um pouco da nossa experiência como ativista no campo da comunicação popular. É claro que eu não vou falar sobre tudo que a gente tem feito, porque são 39 anos já nessa labuta, embora eu não pareça, mas ela começou em 1979, quando a gente participou e ajudou a eleger uma chapa de oposição, o primeiro sindicato que saiu da tutela da ditadura militar no Ceará, que foi o Sindicato dos Bancários do Ceará. E, na época, nós elegemos a Maria da Natividade Pinho Belém Rocha, funcionária do Banco do Brasil, e criamos, naquele ano, ainda em 79, eu diria, o primeiro jornal oficial do movimento sindical cearense, que permanece até hoje, editado semanalmente, que é a Tribuna Bancária. Inclusive, o nome foi até sugerido por mim na época. Então, os 39 anos que a Tribuna Bancária tem, são os 39 anos que eu também tenho de militância na área da comunicação popular. Na época, eu era funcionário do Banco do Nordeste, participei durante 17 anos do movimento sindical, então tive outras experiências com criação de jornal, porque a partir da Tribuna Bancária, isso aí inspirou, né, não só a eleição de chapas de oposição, como comerciários, sindicatos rodoviários, né, gráficos, etc. Sem número de sindicato, como também cada sindicato desse passaram a ter seu jornalzinho numa época muito difícil, só comparando com hoje, né, que nós temos a facilidade de editar um jornal através de programas eletrônicos no computador. Naquela época, para a gente montar um jornal, era praticamente artesanal. A gente usava letra 7. Acho que os mais novos não sabem o que é isso, não. A gente pegava as letrinhas para fazer os títulos, comprava as cartelas, né, e colava no jornal para fazer os títulos, para depois queimar o fotolito e na gráfica reproduzir. Comunicados de pouca quantidade, a gente usava também um instrumento que talvez muitos não conheçam, né, o mimeógrafo, né? O mimeógrafo a álcool, depois tinha a gelatina, que já era mais moderno, era mais avançado.
Então, vocês imaginem que, mesmo com todas as dificuldades, nessa época, a gente já fazia a nossa luta pela liberdade de expressão e no regime também adverso, que ainda foi alguns anos da ditadura militar. Nos governos, ainda no século passado, olha, 1997, a gente teve nossa primeira experiência com televisão. Nós criamos um programa semanal de meia hora, chamado TV Popular. Ele era exibido às 10 horas da manhã, de 10 às 10h30, na TV Cidade. 16 entidades sindicais patrocinavam esse programa. Mas a experiência durou pouco, porque o custo era altíssimo. A gente pagava R$22 mil à TV Cidade por um programa de meia hora semanal. O custo total, incluindo a produção de toda a equipe, era 36 mil, dividido em 16 entidades que bancavam a produção. Bastou duas... A receita era igual a despesa de produção. A gente não ganhava nada, trabalhava feito cão, mas só para manter o programa. Bastou duas entidades começar a atrasar e pagar, tivemos que suspender este projeto. Durante, já nesse século, né, a partir do ano 2000, nossa experiência nós passamos a nos dedicar mais ao rádio. E durante pelo menos 10 anos, a gente trabalhou quase que exclusivamente com rádio, em termos de comunicação popular. Mas ainda era rádio das rádios tradicionais. Nós chegamos a conseguir, basicamente, um único patrocínio federal, Dilma, que foi, na verdade, durante o governo Lula. O Dilma não conseguimos, foi nada. Né? A gente tinha uns informativos que a gente produzia, 8 informativos diários, né? Cada um de 2 a 3 minutos, e a gente distribuía isso numa rede de emissoras de rádio. E a gente tinha, além de patrocínios locais, de prefeitura, de governo do Estado, a gente tinha do Banco do Nordeste, que era o nosso principal patrocinador. Foi uma época muito boa. A gente conseguia fazer informativos do ponto de vista progressista, né, com o nosso discurso popular e tal, e esse custo era bancado por órgãos públicos. Nesse período, o movimento sindical nem participou dessa nossa experiência. Aí, infelizmente, eu fui chamado infelizmente, do ponto de vista financeiro, para produzir programa de televisão de novo. Né? Durante 5 anos, nós produzimos programa de televisão também com conteúdo popular, inicialmente para a TV da gente, em Pacajus, durante 2 anos. Depois, quando surgiu a TV Metrópole de Calcaia, a gente passou para essa emissora e produzimos os primeiros programas locais para essa emissora. Foram 2 anos também. E, por último, mais 1 ano na TV Ceará, a conhecida TVC. E aí, até esses 5 anos consecutivos, produzindo programas não como antes, TV Popular, que era um programa de meia hora semanal. A gente produzia, era diariamente, um programa de meia hora. Para essas 3 emissoras, né, durante 5 anos. Sendo que foi uma de cada vez. Né? Primeiro na TV da gente, depois TV Metrópole, e por último na TVC. E, do ponto de vista financeiro, apesar de ter a boa vontade de alguns sindicatos, principalmente os bancários, e algumas entidades que patrocinavam os programas, a gente acumulou até hoje, temos dívida. Estamos pagando dívida desse período, que foi de 2008 a 2013. E... Só te interrompendo, o programa era sobre o quê? O programa TV Popular... esses programas eram sobre... Eles tinham basicamente apresentação em estúdio e reportagens. E essas reportagens, tanto a apresentação e notícias, era tudo sobre o movimento popular. Movimento sindical, os movimentos sociais, de um modo geral. É mais ou menos o mesmo conteúdo que nós temos hoje de Democracia no Ar, que é o que nós vamos falar principalmente em seguida. Só que era produzido para televisão e o custo altíssimo. Porque televisão, além do espaço, né, que você tem que pagar, por exemplo, na TV Ceará, que era o que menos a gente pagava, era R$10 mil. Era muito alto. Só pelo espaço, entende, do programa diário. Então, na TV Metrópole, pior.
bem mais caro. Mas é muito proibitivo, né? Muito proibitivo, porque é o espaço na televisão tradicional e a produção, que é muito cara em televisão, muito cara mesmo, entende? Porque você tem que ter editor, tem que ter jornalista, né? Tem que ter jornalista tanto para fazer as matérias como para apresentar o jornal, entende? Os próprios equipamentos são caros, quer dizer, se tiver a produtora, a manutenção já é cara, é um investimento grande. E se for alugado, pior ainda, porque você tem que pagar, é caro. Às vezes você pagar um VT de 30 segundos já é caro, né? Custa 2.000, 2.500, 3.000, depende da produção de 30 segundos. Imagina um programa de meia hora de televisão, principalmente se você quer fazer algo com qualidade. Então, essa experiência foi boa para a gente aprender, mas não para... eu não recomendo. Não recomendo voltar. O que eu recomendo é a experiência atual que nós temos, né? E qual é a experiência atual? Ela começa com a criação do Movimento Democracia Participativa, que inicialmente o Rafael e alguns aqui fazem parte. Inicialmente, esse movimento se dedicou a promover palestras, né? Em 2015 foram 3 grandes palestras, uma com o Gilberto Carvalho, a primeira, depois com o Paulo Moreira Leite, as duas foram feitas na Unipass, na Universidade do Parlamento Cearense, e a última com o João Pedro Stedley, lá na Casa Amarela. Conseguimos aglutinar muita gente, né? Em torno de 600 pessoas cada palestra dessa. E no final de 2015, em novembro, a gente fez um seminário de comunicação na FETRACE, e lá surgiu a ideia, então, de criar um programa de rádio e também ainda de televisão, mas ficou só no projeto, né? E, a partir de 2016, nós efetivamos a criação desse programa com o programa Democracia no Ar, que está no ar até hoje. E, inicialmente, nós levamos este programa para a Fortaleza FM, que é a rádio da Câmara Municipal de Fortaleza. Mas em julho, quando o programa, através dos convidados dos sindicatos comerciários, criticaram um projeto do presidente da Câmara Municipal, o programa foi suspenso. E vejam que era um órgão público e nós ocupamos esse espaço baseado no artigo da Lei Orgânica do Município, que dá direito aos órgãos de comunicação, tanto da Câmara como da Prefeitura, abrir espaço para os movimentos sociais. Mesmo assim, o programa foi suspenso e, com isso, nós chegamos à conclusão de que era preciso não apenas ter um programa com conteúdo de interesse popular, mas também um veículo independente. E foi aí que surgiu a ideia de o programa ir para a Rádio Atitude Popular, que é uma web rádio que foi criada em fevereiro ainda de 2016, na época apenas tinha programação musical. Então, Democracia no Ar, ele é reestreado no dia 28 de novembro de 2016, onde permanece até hoje, na Atitude Popular, e essa experiência, inclusive, deu origem a outras experiências, né? A única web rádio do Movimento Popular, que foi criada também na época e que se mantém até hoje, é a Rádio Classista, da FETRACE, que foi criado mais ou menos na mesma época da Atitude Popular, mas só tinha também programação musical. E a partir da experiência do Democracia no Ar, que foi o primeiro programa a ser retransmitido também pela Rádio Classista, daí surgiram vários outros programas. Hoje nós temos 10 programas, né, na Rádio Classista. A exemplo, são programas semanais, não são diários como é o Democracia no Ar, mas são programas que surgiram a partir da experiência da Democracia no Ar. Tanto é que 2 ex-comentaristas do programa Democracia no Ar hoje têm seus próprios programas de rádio, né? Um deles está aqui ao meu lado, né? Que é o Rafael, que não se desligou do Democracia no Ar, é nosso comentarista eventual, né? E a gente agradece em público também, ele nos ajudou a fortalecer e nos ajuda até hoje a manter no ar este programa. E o Márcio Rodrigues também, que é antigo apresentador do programa, que hoje tem um programa lá na FM Universitária, né? Ou seja, a gente
tem contribuído para outras experiências que, em outras oportunidades, as pessoas que estão à frente de outros veículos podem trazer também para cá. Mas eu quero me dedicar e usar meu tempo às questões, aos desafios a partir dessa experiência atual. Hoje, o Democracia no Ar, que começou apenas a ser veiculado pela Atitude Popular e a Rádio Classista, se ampliou em termos de transmissão. Atualmente, mais 6 emissoras, além da Atitude Popular, transmitem o programa. A 7ª começou hoje, está começando hoje a transmitir, que ela reproduz a edição de está reproduzindo a edição de ontem, né, que é a Brisa News. Então, hoje nós temos 3 web rádio transmitindo o programa, 3 FMs e 1 AM. Isso em termos de emissoras de rádio. O programa também passou a ser transmitido a partir de uma sugestão do Luiz Regadas, que se encontra aqui no plenário da TV do Habilidoso, para ser, além de áudio, além de ser transmitido pela web, de áudio, também ser transmitido pelo Facebook e, posteriormente, pelo YouTube. Então, hoje o programa é também transmitido ao vivo por 26 páginas de Facebook com compartilhamento cruzado, ou seja, logo que inicia o programa, outras páginas automaticamente também reproduzem. Uma dessas importantes páginas que reproduzem o programa ao vivo é o blog da Dilma, do nosso Daniel Pio Bezerra, né, que tem mais de 240 mil hoje seguidores. Tem outras páginas importantes, como o Núcleo Piratininga de Comunicação de São Paulo, tem a Rádio Trabalhador, né, da CUT, e vários outros, que eu não tenho aqui a relação completa. Tem ainda os compartilhamentos individuais e tem o canal de YouTube TV Atitude Popular. Além disso, outra providência para dar amplitude a este programa, e agora já são 2, porque há 2 meses atrás a gente estreou um outro programa às 7h30 da manhã, que é o Café com Democracia. Nós procuramos dar maior visibilidade à própria Rádio Atitude Popular, para que ela possa atrair ouvintes, não só para a sua programação musical, mas principalmente para os seus 2 programas atuais. E a Atitude Popular, hoje, com as medidas que nós tomamos, ela está muito bem posicionada em termos de ouvintes. Para vocês terem uma ideia, tem vários sites que transmitem o programa, quer dizer, a rádio, tá? E, portanto, também os programas que estão dentro da sua grade. Nós temos o próprio site da Atitude Popular, temos o site Melhores Rádio, Rádios ao Vivo, entre outros. Mas o principal site que nós chamamos, que é um portal, na verdade, é o radios.com.br. E por que eu digo que é o principal? Primeiro, porque todas as emissoras de rádio e web rádio estão dentro desse portal. São quase 20 mil emissoras, sendo pouco mais de 13 mil web rádios, e mais de 6 mil AM e FM. Esse portal tem 1.250.000 ouvintes por dia, em média. Não é pouca coisa, não. Quer dizer, 1.250.000 ouvintes, em média, por dia, acessam esse portal para ouvir essas diversas emissoras. Dentre as 13 mil web rádios que estão nesse portal, a Atitude Popular é a 22ª hoje mais ouvida no Brasil, e no Ceará é a 2ª. Só perde aqui Leia, que é uma rádio gospel, né? Evangélica. O mês de novembro, nós fechamos o mês com uma média de 950 ouvintes por dia, apenas através desse portal. Nesses primeiros dias de dezembro, a nossa média está sendo de mais de 1.200 ouvintes por dia. É uma audiência crescente. No mês de outubro, eram 400 e poucos ouvintes em média por dia, através deste portal. Não estou falando dos outros meios, né? Então, você vê que o crescimento é vertiginoso da audiência.
por conta dos nossos programas, por conta de uma programação de qualidade, com música de qualidade, MPB, que é um público que escuta a rádio e é um público que, vamos dizer assim, tem o perfil dos nossos ouvintes dos programas Café com Democracia e Democracia no Ar. Então, são duas coisas que se fortalecem. Por que eu estou dando esses dados? Para demonstrar o seguinte, o primeiro comparativo. A gente gastava R$36 mil, isso em 97, para produzir um programa de meia hora numa emissora de televisão. Hoje, para a gente ter essa audiência toda, nesses veículos, né, nós não conseguimos ainda, e nem temos meios ainda de medir a audiência total, principalmente do programa Democracia no Ar, porque teríamos que juntar a audiência das 7 emissoras, né, os sites, todos os sites que transmitem o programa, e nós só temos o do radios.com, que, como eu disse, são 1.250 ouvintes diários, somar com TV, com o canal de YouTube, etc. Mas, o que eu posso dizer é o seguinte, hoje a gente gasta pouco mais de R$7 mil para ter a nossa equipe em um programa diário de 1 hora, né? Diário, de 1 hora, que, inclusive, abre espaço para todos os movimentos sociais. Temos uma equipe excelente de comentaristas, fixos e eventuais, como o Rafael, que eu já disse, o Antônio Carlos, que está aqui, também aqui no plenário, o Luiz Regadas e outros, além daqueles que são fixos, todo dia, né? E convidados e reportagens, às vezes, que a gente faz do exterior, como intervenção uma vez no acampamento lá no Líbano, né? Tem uma pessoa que estava lá acompanhando os acampamentos e entrou ao vivo, entende? Foi até a Karine Garcês, entende? No programa, falando, quer dizer, coisas que a televisão não permite. Além do principal, que é a liberdade. A liberdade de a gente produzir e fornecer as nossas mensagens com pouco custo. Com pouco custo. Então, a experiência do Democracia no Ar, e agora o novo programa que só está no ar há pouco mais de 2 meses, o Café com Democracia, eu diria que é uma experiência exitosa, assim como estão sendo exitosas as experiências da rádio classista, e que devem ser intensificadas. E o que é que eu quero destacar principalmente nisso? Ao contrário de outras iniciativas que eu tive nesses quase 40 anos, 4 décadas, né, de atuação, essa é a mais coletiva, a mais solidária e a mais forte, e que tem um futuro brilhante, porque ela envolve não só várias emissoras de rádio, como vários companheiros que participam do programa ou que contribuem. Hoje nós temos 9 entidades sindicais que contribuem financeiramente para o programa, e temos mais de 30 pessoas que individualmente contribuem com contribuições a partir de R$50, mas que são indispensáveis para manter este projeto. Não estamos satisfeitos, né? Nós queremos ampliar a rede que transmite o programa, nós queremos abrir a nossa grade para outros programas, né, com outras temáticas, e precisamos aumentar a nossa audiência, inclusive investindo na publicidade do próprio programa e da emissora. Nós não podemos achar que a geração de ouvintes, de espectadores, se dá espontaneamente. Nós temos que agir também profissionalmente. Por que é que nós temos hoje essa audiência no portal radios.com.br? Porque a gente paga ao portal para colocar lá em destaque a nossa emissora. É claro que precisa ter um conteúdo bom, porque se não tiver um conteúdo bom, o cara visita uma vez, escuta e depois não escuta mais. Mas para que ele escute, ele precisa saber que ela existe. E se tem 1.200.000 pessoas visitando esse portal, potencialmente a nossa rádio pode chegar lá. Pode ser a primeira, ela vem subindo, ela começou, não chegava nem
30, como é que chama lá? 300 lugar, né? Na posição de 300º, sei lá como é que chama. Entende? E hoje é a 22ª mais ouvida, né? No Ceará, como eu disse, é a 2ª mais ouvida. E tende a se aproximar e ter cada vez mais ouvintes. Então, a gente precisa impulsionar o Facebook também, entendeu? E outras iniciativas. Agora, para isso, precisamos de quê? De apoio. Precisamos e fortalecer outras experiências nesse mesmo campo. Estou falando da atitude popular, estou falando do programa Democracia no Ar, mas eu acho que o movimento sindical, todo sindicato, por exemplo, devia ter sua web rádio. Não é caro para ter sua web rádio. A FETRAS não tem a dela, porque os outros não têm? É a primeira pergunta. Por que partidos políticos não têm? E se não tem, pelo menos fortaleçam as experiências que já existem. Vamos fortalecer a rádio classista. Vamos fortalecer a Rádio Atitude Popular e especificamente o programa Democracia no Ar. Vamos juntar forças. Vamos nos dar as mãos e não saltá-las. Né? Não é essa a questão principal. Bem, é com essa mensagem que eu encerro aqui, mesmo porque o tempo está se esgotando, e fica aberto aí para o debate. Muito obrigado. Muito obrigado, Souza, ter cumprido aí o tempo. O Souza fez, então, vamos dizer assim, um pouco da história, né, Souza, dele em particular e do próprio movimento sindical, né, nos desafios da comunicação ou dos veículos, né. E ele fez aí também um comparativo entre os custos, né, e a viabilidade dos projetos, como esses formatos aí diferentes nas várias mídias, né. Então, a televisão continua sendo ainda, apesar, né, da queda na audiência, ela continua sendo ainda tem um certo objetivo, né, de tentar ocupar esse espaço. De certa forma, a TVT lá em São Paulo, né, tem feito frente a esse desafio, no momento político histórico também, né, que a gente avalia de dificuldade, né, de perseguição, inclusive, e no âmbito da comunicação. E só, assim, fazendo um pequeno reparo, né, que além desses que saíram lá do Democracia no Ar, tem também o companheiro Ibiapino, né, que faz um programa na Rádio Classista, continua sendo comentarista do programa Democracia no Ar, faz o programa também na Classista, né, de música latino-americana, e, eventualmente, né, está sempre também, né, Daniel, participando aí das produções da mídia livre. Que tem sido também o Ibiapino, que é radialista e que é que compreende, mesmo, né, sendo uma pessoa de origem operária como ele, né, e que muitos sindicalistas, inclusive, hoje já têm um entendimento sobre a importância da comunicação, até porque sentem na pele aí os efeitos do processo político, né, e da importância da comunicação mesmo nessa construção, né. Também esse outro dado importante que a gente acho que tem importante esclarecer, que esse custo pensado, né, mais ou menos R$7.000, ele se refere não só ao programa Democracia no Ar, mas à própria sustentação da rádio como um todo, né? É lógico que existe muito trabalho voluntário, né? Existe muita dedicação, mas hoje o custo, mais ou menos, na verdade, é da própria rádio como um todo, né? Sendo que o programa, lógico, que é um elemento importante dentro disso, né? Mas você tem hoje, basicamente, o essencial do custo dessa produção na rádio tem a ver com o programa, não é isso? Isso é importante esclarecer, porque às vezes as pessoas podem ter uma leitura equivocada, né, sobre o custo de uma web rádio. Para ter uma web rádio apenas com a programação musical, o custo é muito barato. Eu vou dizer qual é o meu custo se eu não tivesse o programa Democracia no Ar e agora Café com Democracia. Era apenas R$300 por mês, que é uma empresa que mantém a rádio no ar. A programação, faz a programação musical, a gente diz o que é que quer, né, manda para eles e paga só R$300 por mês. O que é caro?
É a mesma coisa que uma TV web. Se você tiver conteúdos, que no caso do rádio, você tem as músicas que estão aí. Né? Teria que pagar, em tese, o ECAD. Mas praticamente nenhuma web rádio paga, porque seria proibitivo. Né? Eu fui consultar uma vez, aliás, fui cobrado para pagar mais de R$ 1.300, aí não dá, entende? Para pagar só o ECAD. E a legislação não é clara em relação ao web rádio, entende? Então, existe aí um vácuo. Mas, a rigor, para manter no ar, é apenas R$ 300, além do projeto, né, e do domínio que você tem que ter, né, da emissora. O caro é a produção, porque você tem que montar um estúdio de rádio, e aí não tem diferença não, é igual a qualquer outro estúdio de rádio. Tem que ter um operador, tem que ter locutor, tem que ter apresentador, tem que ter produtor do programa. No nosso caso, são 2 jornalistas profissionais. O locutor, ainda bem, e o operador ainda é uma pessoa, mas a rigor teria que ser 2 pessoas diferentes. O locutor, porque ele é locutor e operador ao mesmo tempo, então reduz o custo por conta disso. E aí vem custo com aluguel, se você não tiver sede própria, custo de energia, custo de internet, nada disso você precisa para ter uma web rádio. Então equipamentos, né? Você tem que vestir, tem que manter, né? Despesas administrativas. Então, basicamente, quando a gente diz assim, não, despesa da rádio e do programa, se a gente só tem um programa, se confundindo. A despesa da rádio seria a do programa. Porque se eu acabasse o programa, eu voltava a ter os R$ 300 por mês. Deu para entender? Então... Beleza. Lembrando que nós temos 2 programas, né? Bom, mas enfim, vamos lá. Aí, aqui fizemos a nossa mesa, né? Agradeço aí a contribuição de todos e todas que estão aqui conosco. Aí, nesse debate aqui do 5º Encontro de Blogueiros do Ceará, a nossa mesa tratou da questão da liberdade de expressão e fascismo, né? Vocês puderam acompanhar aí, o pessoal que está nos assistindo aí aqui no plenário e também o pessoal que está acompanhando pela internet. Queria, então, fazer um convite aí para quem quiser se manifestar, fazer o uso da palavra. A gente tem aí algum tempo aí para a gente até concluir. Quem quiser comentar alguma coisa, Antônio Carlos já se inscreve, também o companheiro Marden, vamos lá. Então, eu vou pedir... Vem aqui para... Vou pedir só para você... Vamos dar uns 3 minutos com alguma tolerância, tá bem, Antônio? Vamos lá. Se apresente e faça a sua fala. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu sou Antônio Carlos, sou professor da Rede Pública Estadual, do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores e também assessoro a nossa querida deputada Luiziane Lins. Esse debate está tomando de conta das forças progressistas, da esquerda, a questão da liberdade, do fascismo, tem muita gente produzindo. Há uma riqueza extraordinária. Eu acho, Souza, que o momento ajudou a esquerda a refletir sobre essa necessidade, porque você é um herói. Você e outros poucos, Movimento Nacional pela Democratização das Comunicações, lá atrás, né, Ibiapino com seu resenha sindical, isso tem que ficar registrado para a história. Sozinho e Deus, para quem acredita naquele programa lá, e na Ceará Rádio Clube, eu sei o que é apresentar programa em rádio comercial. Às vezes o dono passa ali do lado e você esculhambando, no bom sentido, a direita, o sistema. Quando a diretora não me chama, é porque o pessoal não sabe dar missa no texto. Ei, rapaz, a gente pode fazer o programa, não fale mal de fulano de plantão, do prefeito e tal, e tal, e tal. Então, porque muita gente pensa que é só ir ocupar um espaço na rádio comercial, sentar lá e sentar, pô, a vida não funciona assim, gente. Então, a experiência da atitude popular é algo extraordinário. Você chegar num microfone e falar, claro que é com responsabilidade, sentar a pô aqui que eu disse, nem é do meu feitio, isso, nem do meu feitio. Com responsabilidade, fala a liberdade, que é a essência do nosso debate aqui, é fundamental. Então, acho que essa experiência é o que há de mais extraordinário, você falar sem ser tutelado, né? E aí nossos governos, sem fulano, ciclano, acabar com essa... erraram horrivelmente. A experiência da Câmara Municipal aqui é TV, rádio pública.
Na primeira entrevista com a sindicalista, disse: ei, rapaz, o horário do comércio, você nem foi essa pauta. Ei, negado, acaba com o programa aí, saúde boa, foi bom enquanto durou. Pública a TV. Com a lei orgânica, que eu acho que foi o Alto que ajudou a formatar muito isso, e de que teria que ter programas voltados para o movimento popular na primeira oportunidade. Então tem que ser nosso mesmo, sem esquecer de disputar as estruturas também. Mas, assim, ter um programa na Globo, não sei o quê, na CBN, aí é só quando a gente tem aquela ilusão, ou aquele sonho de tomar a antena, botar no ar um programa do povo, a programação, até as novelas de forma mais diferenciadas, apesar de algumas boas novelas de Dias Gomes, poucas, né? Que abriram conscientização do povo. Também não é tudo que é uma tragédia ruim, não. Mas o que eu quero dizer é que é necessário uma ideia-força também para se contrapor a essa onda. E com a queda do Muro de Berlim, a ideia anticapitalista e a ideia do socialismo, ela não é que ela perdeu força, mas ela arrefeceu, inclusive, em importantes segmentos, como, por exemplo, o partido da qual eu faço parte, e com muito orgulho, que é o PT e outros no mundo todo. A ideia do socialismo. E aí há uma entrevista fantástica essa semana do Genuíno. A coisa mais extraordinária que eu vi nos últimos dias. Porque o Genuíno era como se fosse uma espécie de, eu tenho muito respeito por ele, teórico de uma mudança de posição em relação a esse tema do socialismo internamente no PT. Não que eles... eu nunca achei que ele fosse um pró-capitalista. Ele era muito corajoso no debate interno, e aí foi acusado de direita, de pererê, aquelas coisas que a gente faz um embate muito duro. E aí ele foi convidado pela Fundação Perseu Abramo, num debate como esse, essa semana, foi lá para debater um livrinho que a Fundação, termino dizendo isso, que a Fundação lançou, o socialismo nas resoluções do Partido dos Trabalhadores ao longo do tempo, fechando. E ele diz lá no meio do debate, o socialismo, gente, a gente cometeu um erro. Adjetivamos o socialismo democrático, socialismo com liberdade, porque há uma visão autoritária aí do que se chamou de socialismo real, não sei o quê, mas nós cometemos um erro. Nessa nossa tarefa, nós não reafirmamos, gente, ouvir isso do Genuíno nós não reafirmamos o anticapitalismo. Então é uma autocrítica que poucos perceberam, mas está lá já gravado, está para a história. Essa lógica de ter uma construção de experiências, aí é plural, porque também a gente briga por muita pouca coisa, às vezes por coisas valorosas, de uma onda, de uma rede que vai desde a atitude popular, partidos, movimentos feministas, movimentos LGBTs, de uma nova cultura anticapitalista, é fundamental porque eles fizeram isso. Para mim, eles usaram Gramsci ao inverso e estão avançando numa disputa de hegemonia na sociedade, conquistaram espaço, negócio de... O Uriban citou várias experiências que ele tem aí, de institutos e não sei o quê, e a gente deu uma recuada nesse sentido. Então, eu acho que a gente tem que ter uma ideia-força, a reafirmação do socialismo, a reafirmação de que essa sociedade que está aí não presta, porque eles estão em cima dos valores liberais e capitalistas, e fortalecer isso nos vários movimentos que existem. E nesse da disputa da comunicação é fundamental, porque senão a gente vai continuar perdendo e feio. Obrigado, Antônio. Agora o Marden. Mais alguém ainda quer falar? Olá, saudar a mesa aqui, já cheguei fazendo besteira. Bom dia. Hoje a gente está vivendo um modelo de capitalismo extremamente agressivo e, ao mesmo tempo, dócil, por conta dessa pluralidade da comunicação, que tanto é favorável como também é negativa se a gente não tiver o devido preparo, a devida orientação. Eu acredito, percebendo essa dificuldade do profissional jornalista, graduado, bacharelado, dele atuar como, de fato, um sujeito de responsabilidade social, já que ele está abaixo de uma hierarquia capital, que é o dono do veículo, é uma dupla, tripla ou mais responsabilidade do blogueiro, de fato, de se preparar e de gerar um conteúdo, de fato, confiável. Porque a gente percebeu que essa eleição, que para mim é uma fraude, ela ratificou o golpe.
que é justamente da utilização dos meios digitais, de pseudo-veículos de comunicação que foram montados justamente para confundir e não para informar. E o blogueiro precisa disso, dessa confiabilidade. Mas chega um momento que a população não sabe como distinguir, por conta de um déficit da educação. Então, é cada vez mais uma responsabilidade do blogueiro de ser um formador de opinião. E nisso, como o Souza bem colocou, tem um custo. E esse custo, muitas vezes, pode vir abraçado por um mecenato que te impede, te inviabiliza de dar um tom crítico. E aí a gente tem essa experiência aqui na Casa Vermelha com o blog da Dilma do Daniel como uma referência, o Democracia Participativa como uma referência, mas fora desses espaços, aqui a nível de Ceará, a nível de Nordeste, são muito poucas as referências. Você tem ainda uma concentração desse espaço naquele eixo Rio-São Paulo, Brasília-Belo Horizonte. E isso está inviabilizando com que o debate sério, com a qualidade da informação, possa ser propagado. Então, eu vejo essa iniciativa hoje, esse encontro aqui, como mais uma atitude corajosa dos que estão na mesa, do Daniel principalmente, e eu acredito que tem que ser alinhado uma rede não só de blogueiros, mas também de juristas. Porque a partir do momento quando você se coloca no front e você de fato começa a fazer a diferença, naturalmente a sua vida vai estar em risco. A partir das palavras que tem desse novo governo, de que a gente tem que se exterminar, de que a pseudo-minoria, que na verdade são maiorias, tem que se dobrar à minoria que lá está no poder, mas se comporta como maioria. Então, tem que haver uma seriedade maior, não só para produzir conteúdo, não só para gerar opinião, mas também para gerar segurança e confiabilidade. Então, de juristas, de advogados, de magistrados progressistas, eu acredito que cada vez mais tem que estar entranhado esse desenvolvimento, uma vez que a nossa Constituição não vale mais nada. Não vale para a gente como lutador, vale para eles como perseguidores, como algozes da comunicação. É isso. Obrigado, Marden. Pode deixar, isso estava atrapalhando mesmo. Alguém mais quer falar? Podemos, então, voltar para a mesa? Mais alguém? Ok. Então, assim, obrigado aí pela contribuição da companheirada, né? Eu queria, aqui finalizando, devolver aqui aos nossos convidados e a nossa convidada para que eles façam as suas considerações finais rapidamente, né? Que a gente já realmente está concluindo. Eu queria agradecer a audiência de vocês, a participação de cada um que está aqui nesse nosso 5º encontro de blogueiros do Ceará. Dizer também que esse evento está acontecendo aí com o apoio da Casa Vermelha, né, do nosso companheiro Guilherme Sampaio, né? Então, muito obrigado aí ao companheiro Guilherme, que é vereador de Fortaleza e que tem sido sempre uma pessoa sensível, que contribui com a construção da comunicação popular, entre outras pautas, né, que o mandato abraça. E não poderia deixar de citar a participação, né, fundamental do Barão de Tararé, né, a nossa referência nacional de construção da comunicação das mídias alternativas no país, que é aí o promotor do Encontro Nacional de Blogueiros, né, da qual o encontro local aqui do Ceará se filia, né, e se relaciona. Então é isso. Para a gente ir concluindo aqui, eu vou fazer a ordem inversa aqui, voltando pelo Souza Júnior, que falou aí um pouco sobre as experiências dele, né? De certa forma, o Antônio Carlos lembrou que, já que nós estamos falando sobre liberdade de expressão, né, que o programa Democracia no Ar ele foi vítima exatamente de censura, né? Quer dizer, você tem um espaço que não é nem público, não sei nem se é a questão da rádio pública, mas pelo menos a rádio é estatal, né? Você tem um equipamento estatal e que ali você tem um canal que deve ser, né, franqueado ao conjunto da sociedade, mas dependendo do conteúdo que você diz, ele está ou não disponível, né? Então já passou a ser esse sentido da pluralidade, ele está comprometido, né? Porque ela é a mesma ideia da escola sem partido, na verdade é a escola de um partido único, né? O que é contra, né, tudo que cheire a um outro sentido. Bom, essa é a parte do debate que nós estamos fazendo aqui, né? E eu queria agradecer, portanto, concluindo aqui e passando aqui para os nossos palestrantes, para que eles possam, então, finalizar as suas participações.
Ok, bem, como não poderia deixar de ser, quero agradecer a paciência de quem nos ouviu até agora e gostaria de concluir nossa intervenção ressaltando 3 coisas que, para mim, são desafios que nós precisamos enfrentar nessa atual conjuntura. Primeiro, fortalecer o que já existe. O que já existe, e não é pouca coisa. Nós temos aqui no Ceará, já citei a experiência da Atitude Popular, que tem 2 programas sendo veiculados, esperamos ter mais em nossa grade de programação, que é o Democracia no Ar e o Café com Democracia, programas diários, segunda a sexta-feira. Temos a experiência da Rádio Classista, da FETRAS, que já tem 10 programas, né, semanais, que precisam também ser fortalecidos, prestigiados, divulgados. Temos o trabalho que é feito pelo blog da Dilma, né, que produz conteúdos importantes, como este evento aqui, que precisa também divulgar. E a nível nacional, né, nós temos diversas experiências, temos o Brasil 247, o CGM, né, o Viu Mundo, as atividades desenvolvidas pelo próprio Barão de Itararé, jornalistas livres, etc. Todas essas iniciativas precisam ser fortalecidas do ponto de vista da divulgação e também do apoio financeiro, porque não se produz nada apenas com a vontade, né? O segundo desafio é criar novas mídias, novos conteúdos, novas web rádios, novos blogs, e inclusive interagir entre estes, né? Os sindicatos, por exemplo, se limitam a produzir apenas seu jornalzinho, né? Tem um site lá que não é alimentado todo dia, entende? Não reproduz, não divulga, inclusive, as outras experiências populares. Acho que todo site de sindicato devia ter lá, né, os programas da Rádio Classista, o programa da Democracia no Ar, né, as intervenções do Paulo Henrique Amorim, etc. Nós temos que prestigiar o nosso campo e criar novos mecanismos e potencializar os que já existem. E o terceiro desafio é para cada um de nós, seja blogueiro ou não. Eu acho que todo ativista político nós devíamos estimular para que ele fosse também um ativista digital. A gente tem uma arma na mão e não usa. Não usa adequadamente. Eu mesmo, que estou com quase 4 décadas, né, próximo ano, são 4 décadas, atuando no movimento popular da comunicação, eu só aprendi durante a campanha a fazer minha lista de transmissão. Ou seja, você pegar lá, né, e criar a sua lista, botar até 256 nomes, então tudo que você quer compartilhar, você não vai ter que escolher um por um, não. E nem apenas os grupos que você participa. Você dá um toque lá, pronto, já foi para 256. E nós podemos criar tantas listas que a gente puder ter contato. Eu estou fechando a minha segunda. Só com ouvintes da Atitude Popular. O cara lá entra no meu WhatsApp, elogia a rádio, eu pergunto o nome dele, entendeu? Ou ele manda uma música, quer tocar uma música, qualquer coisa, aí eu pego o nome dele, já boto no meu contato e estou montando outra lista de 256 nomes, só com ouvintes da Atitude Popular. E nós podemos fazer tantas listas quando quisermos, e rapidamente a gente se comunicar. É isso que o Bolsonaro fez na campanha. Entendeu? É isso que lá o Trump fez. Aliás, no Obama já foi feito assim. A gente está muito atrasado. Eu pergunto, pode pegar em qualquer plenário, você já tem quantas listas de transmissão? Tem pelo menos uma? Eu acho que poucos vão responder. Entendeu? A própria campanha do Haddad demorou. Somente no segundo turno, já nos últimos dias que foi criada a Frente Digital do Ceará, entende? Só concluindo, é que saiu um videozinho que eu utilizo até hoje, ensinando como fazer sua lista de transmissão. Entende? Então, gente, vamos transformar, encerro dizendo isso, esse apelo. Vamos fazer com que cada ativista político seja também um ativista digital, porque essa plataforma é a única que a gente pode ocupar hoje e resistir. Muito bem. Obrigado aí. Passando aqui adiante, agradecer aí a todos que estão assistindo. Vou aí nomear em particular aqui o nosso companheiro Júnior Pentecoste,
do blog do Júnior Pentecoste, muito obrigado, o companheiro está prestigiando aqui o nosso evento. E também o Luiz Regadas, né, Luiz? Obrigado aí por ter chegado desde cedo, né? Que tem sido sempre um apoiador aí do programa Democracia no Ar, né, inclusive, né, das transmissões da gente. Muito obrigado. Vou passar então agora para a doutora Marti fazer suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer a possibilidade de estar aqui nessa mesa, de saudar esse encontro, essa iniciativa que é por demais importante nesse momento em que a democracia está frontalmente atingida, que as garantias que nós conquistamos foram detonadas, estão sendo ameaçadas, e mais do que nunca essa disputa, e eu acho que nós precisamos resgatar com muito afinco as lições do Gramsci, que enfrentou de forma heróica o fascismo na Itália. Nós devemos resgatar essas lições políticas no sentido de que nós precisamos fazer essa disputa de construção de ideias. E nós precisamos desses meios de comunicação, nós precisamos dos blogs, nós precisamos prescindir dos grandes meios de comunicação, que, na verdade, são monopólios do grande capital e que têm formado, que têm disputado muito eficientemente essa formação de ideias, essa formação de opinião e de comportamentos. Então, nós temos coisas caras construídas, que a liberdade de expressão é uma delas, mas a pluralidade política, o respeito às diferenças para as mulheres, para a população de negros e negras, para a população LGBT em particular, para as pessoas com deficiência, para os indígenas e, sobretudo, para a classe trabalhadora. Nós precisamos garantir a preservação de todas as conquistas democráticas que nós tivemos. Então, e um desses meios, além, evidentemente, da organização, do estudo político, da organização, mas também da propaganda, da difusão de ideias, do debate, do conteúdo, né? Então, os blogs, eles são fundamentais nesse momento. Então, eu acho que eu concordo com o Souza Júnior que os movimentos e os militantes, de forma geral, precisam ser comunicadores. E eu acho que é esse um dos caminhos que a gente precisa para resgatar a nossa democracia. Muito obrigado, doutora Marti. Agora as considerações finais aí, a conclusão do Uriban Xavier. Antes dos meus agradecimentos, eu queria chamar a atenção uma coisa. Para a gente enfrentar esse momento, todo esse sistema, que é um sistema de opressão, a gente primeiro precisa ampliar a nossa visão sobre o mercado. A gente tem uma compreensão que o mercado é algo que não é eivado de corrupção e que a corrupção está na política. Na verdade, o mercado privatizou a política. E a gente tem que entender o mercado para além do que muita gente, às vezes, resume como se fosse o mercado fosse o sistema financeiro e, numa menor escala, o sistema produtivo. Na verdade, a gente tem que entender o mercado também, ele é o setor ilegal da economia. Aí eu me refiro a quê? Eu me refiro ao tráfico de droga, ao tráfico de arma mundial, que gera um conjunto de guerras destrutivas. O mercado de droga e o mercado de arma, ele é muito importante ser entendido, porque é um mercado, inclusive, que tem um pé dentro do Estado. Hoje, dificilmente, setores de segurança pública, até mesmo das Forças Armadas, eles não têm um pezinho aí dentro, você vai encontrar sempre uma ramificação. Dificilmente, hoje, em qualquer estado da Federação do Brasil, em muitos países da América Latina, um governador tem o controle do sistema de segurança pública, porque ele já foi minado por esses setores. Tem aí uma dificuldade muito grande. E a luta pela legalização das drogas é um entendimento de que esse mercado ele pode ser legalizado, mas não é do interesse da legalização, porque a não legalização desse mercado pressupõe um aumento do lucro, porque a mercadoria se torna mais cara, porque tem que enfrentar todos esses processos de corrupção, ou seja, a corrupção está no mercado.
É muito importante também entender que os meios de comunicação, eles não são usados como monopólio, é um setor do mercado. Nós temos a indústria da comunicação, ou seja, um sistema de comunicação, ele é montado para ele dar lucro. E é um sistema que tem uma ligação muito próxima com o sistema rentista. Se você for olhar onde é que a Rede Globo joga o seu capital, ela joga no sistema rentista. Portanto, se a Globo e as demais grandes sistemas de comunicação jogam o seu capital no sistema financeiro, toda a sua lógica de comunicação vai estar sempre para reforçar uma economia, um modelo de economia que, em primeira mão, privilegia o sistema financeiro como um sistema que reproduz esse capital especulativo. Portanto, aí é uma indústria. Essa ideia de a gente achar que um meio de comunicação é um instrumento neutro que transmite informação, a gente tem que desmistificar isso. Por outro lado, também, há outro setor de comunicação que está muito ligado à questão da corrupção. Aí a gente fica com essa ideia de que o Estado é corrupto, por isso que o Estado tem que ser mínimo. A gente tem que desmistificar isso. A Operação Lava Jato é um bom momento para ter demonstrado isso, e foi pouco discutido até pela esquerda. Quando o diretor da estrutura da empresa há um departamento de propina, ou seja, tem lá setor pessoal, departamento de planejamento, aí tem lá na estrutura um departamento de propina para corromper políticos, para que a ampliação dos seus interesses, do seu capital, esteja dentro do Estado garantido. Isso nós estamos vendo aqui que é um movimento contrário, é um movimento de corrupção que começa no mercado e vem para dentro do Estado. E é um movimento contínuo que ele funciona independente de quem esteja no governo, né? Então, a gente tem que começar a aprofundar essa reflexão para mostrar que essa relação da corrupção, o mercado em si, ele é extremamente corrupto. E tem que desmistificar também a ideia de um mercado como sendo algo necessário para a produção do bem-estar das pessoas, que as pessoas vão estar. O consumo, ele é um consumo, inclusive, de coisas que nós não necessitamos. O consumo é a última instância do mercado para fazer com que o mercado acumule riqueza. O mercado não está preocupado com o nosso bem-estar. Então, a gente tem que aprofundar isso para entrar nessa discussão de onde é o locus que alimenta essa corrupção. Essa corrupção ela não é alimentada do ponto de vista do campo político. Há uma relação intrínseca do mercado em relação ao Estado, que é uma captura do mercado pelo Estado que nós estamos vivendo nesse momento, e essa ideia de um Estado mínimo cada vez mais é a sustentação de um Estado que é utilizado como reprodutor da riqueza para o mercado, desvinculando o Estado da relação de direito. E eu gostaria, então, de chamar a atenção desse fator e agradecer esses espaços de reflexão. E muito obrigado a todos. Deixar o meu agradecimento ao Daniel, foi quem me fez o contato para participar desse evento aqui hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal, pela audiência, por terem participado, né? Vocês viram aí a amplitude da discussão que nós colocamos aqui, no nosso 5º encontro de blogueiros, aqui do Barão de Tararé, da Mídia Livre, com apoio da Casa Vermelha. Queria agradecer a assessoria do vereador Guilherme também, que nos apoia. E, diante dessa amplitude, né, e até mesmo dessa fala um pouco apertada aí que o Uriban fez, viu, Daniel? Já tem pano para manga aí para um bocado de live aí, né? Tem muito assunto ainda para a gente conversar. Gente, muito obrigado. Tenham todos um bom dia, né? E obrigado ao Souza, Marti, ao Uriban, que fizeram aqui comigo, o Rafael Tomiyama, essa mesa do nosso 5º encontro de blogueiros. Valeu.